Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a lição 11, que será ministrada no dia 15 de junho de 2025. Tem como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Texto áureo: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Verdade prática: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. O objetivo do tópico 3: mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. O tópico 3 tem como título a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Esse tópico 3 ele tem um viés relacionado à eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda sobre a igreja. 3.1 Oração pela unidade da igreja. Tem o link na descrição do vídeo sobre união e unidade. Eu convido os irmãos a assistirem, amém? Esse vídeo está relacionado a esta lição também. Foi um auxílio teológico para essa lição, abordando o item 3, que é o que nós vamos estudar hoje. 3.1 Oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. João 17:21. 2. Propósito da unidade da igreja. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão de nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo, por pelo menos 4 motivos. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. União essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. 3.3 Oração por encorajamento à unidade. Em João 17, versículos 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Sinopse 3. Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Conclusão: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Revisão do conteúdo. 5 perguntas e respostas. Número 1.
Em quais partes podemos apresentar a oração sacerdotal de Jesus? Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, João 17, versículos 1 a 8, intercedeu pelos seus discípulos, João 17, versículos 9 a 19, e também fez uma oração pela igreja futura, João 17, versículos 20 a 26. 2. A que se relaciona a menção à glória do versículo 5? A que se relaciona a menção à glória no versículo 5? Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino, antes da sua encarnação. Número 3. De que forma Jesus dirige a sua oração ao Pai nos versículos 4 a 8? Nos versículos 4 a 8, exceto no versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo que realizou durante seu ministério na terra. Número 4. A que mundo se refere Jesus em João 17,14? Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, ou seja, é a sociedade corrompida. Vale a pena aqui, é pertinente a gente lembrar, conforme vimos no vídeo 2, do tópico 2, os 5 sentidos que a palavra mundo pode ter na Bíblia. A palavra mundo pode ter o sentido de humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pode ser a sociedade corrompida, que é o que está escrito aqui também em João 17,14. Um sistema espiritual governado por Satanás. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É a sociedade corrompida. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a sociedade corrompida. Pode ser a multidão. Nós falamos, Consideramos que Jesus, depois de um debate lá com os fariseus, ele saiu, foi embora, a multidão foi atrás dele, e os fariseus falaram assim: eis aí o mundo que vai atrás dele. Esse mundo aí se referia à multidão. Pode ser o universo, Atos capítulo 17, quando Paulo fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, só que Paulo ali, ele dá uma visão mais ampla da palavra mundo, ali o sentido de universo. E o mundo como planeta. Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Esse mundo é o planeta. Então são 5 palavras, são 5 sentidos que a palavra mundo tem: humanidade, sociedade corrompida, multidão, planeta, universo. De acordo com o versículo, você vai aplicar um desses sentidos da palavra para você compreender melhor o texto. Número 5. Indique pelo menos 2 motivos que evidenciam a unidade espiritual dos salvos com Cristo. 1. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. E 2. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Vamos completar aqui, irmãos, está do lado. O número 3. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. E união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Assim, irmãos, nós terminamos o tópico 3 e nós concluímos o estudo da lição 11. Compartilha com irmãos, com amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, com todos aqueles que estão estudando essa revista. A lição 12, permitindo o Senhor, estudaremos na próxima semana. Tem esse título aqui, do julgamento à ressurreição.
Do julgamento à ressurreição. Não é a não, sabe, irmãos? Do julgamento à ressurreição. Não é a não. Essa crase aqui não prolonga o a, não. Esse diferencial aqui é só gráfico, não é sonoro. Não é sonoro, não é fonético. Do julgamento à ressurreição. Isso é uma palhinha de português, eu aprendi isso depois de velho, porque eu também falava eu também puxava, né? Mas a crase, ela não prolonga o a. Não, o diferencial da crase é só gráfico, é só na escrita, não é fonético. Então, do julgamento à ressurreição, é um a só, não é a não. É errado quando a gente lê a, entendeu? E é bom a gente aprender também isso, porque a gente que prega, que lê o texto bíblico, né? Na hora que a gente agora se deparar com uma crase, a gente não vai ficar lendo não tem que ficar estendendo, esticando esse a aqui, não. Esse a, o tempo desse a é um só, do julgamento à ressurreição. A crase é um diferencial gráfico, não é fonético. É interessante. A gente sempre está aprendendo alguma coisa, né, irmãos? A gente nunca sabe tudo, né? Isso é maravilhoso. Isso mostra que nós precisamos de Deus nos abençoando em nossa vida, em tudo aquilo que a gente deseja fazer, aprender, né? O livro de Provérbios diz assim: adquire o conhecimento. Inteligência Deus deu para todos. Todo mundo é inteligente. Tem gente que tem inteligência musical, outro tem inteligência na parte da oratória, todo mundo tem gente que tem inteligência artística, né? A pessoa tem habilidade nas artes, e tudo é inteligência. A sabedoria e o conhecimento. O conhecimento é responsabilidade nossa de adquirir. Inteligência Deus nos deu. Sabedoria, o conhecimento, nós é que temos que correr atrás do conhecimento. E a sabedoria é usar bem o conhecimento. É usar bem o conhecimento e usar o conhecimento para o bem, né? Porque muitas vezes a pessoa usa bem o conhecimento dela, mas ela usa para fazer o mal. Ela tem sabedoria, usa bem o conhecimento dela, usa com habilidade o conhecimento dela, mas usa para fazer o mal. Nós devemos usar bem o nosso conhecimento para fazer o bem. Isso é a sabedoria que Deus deseja para nós. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.